Voz da Comunidade. Bom dia, pessoal. Boa tarde já, né? Estamos hoje, mais uma vez, falando sobre a nossa greve, sobre os impactos que a greve tem tido nas comunidades escolares. Muito antes disso, nós temos tido o impacto da ausência de estrutura nas escolas. Então, por isso, professoras e professores e trabalhadores concursados das escolas definiram por essa greve para denunciar para a cidade de Belo Horizonte o caos e o apagão que nós temos vivenciado na educação municipal. A gente está em greve desde o dia 27 de abril e a gente tem recebido muitos apoios e também muitas denúncias das famílias falando sobre a situação, principalmente das crianças e adolescentes com transtornos, deficiências e altas habilidades. A gente já vivencia um contexto de muita precarização desse atendimento na rede e agora, com a entrada das OSCs, das organizações da sociedade civil, isso tem piorado um pouco, ainda mais. Não é isso mesmo, Carol? Exatamente. E nesse contexto, nós vamos ouvir uma mãe que manifestou o seu apoio à nossa greve, a todo o movimento que a categoria tem feito, exigindo melhores condições de trabalho para poder atender os filhos da classe trabalhadora, os estudantes da rede municipal. Vamos, então, ouvir a mãe. Se você for um bom prefeito, você quer se eleger de novo, vem aqui dar uma resposta. Ninguém saiu da casa no dia de eleição para votar para não ter resposta, não. Sai daí, eu sou uma mãe atípica, eu sou mãe de 4 filhos especial. Você acha que é fácil deixar os meninos sozinha para me vir vender minha fala? Não é, sabe? Eu, Glauciene, eu peço que você saia daí, faz o seu papel de prefeito e vem dar uma resposta, não só para mim, mas para os professores e para as mães que são atípicas. Sai daí! Nós ouvimos a Glauciene, que falou um pouco dessa situação complicada que está para as famílias atípicas nesse momento. Mas iremos ouvir agora o relato de uma mãe e de um trabalhador da Escola Municipal Lídia Angélica, que está com uma situação muito ruim. Sabemos que não são todas as escolas na rede, mas temos escolas com situações muito graves, como é o caso da Lídia Angélica, que noticiamos no último programa, e agora vamos novamente dar repercussão do movimento dessas famílias e trabalhadores neste momento. Meu nome é Ana Lívia, eu sou mãe de 2 crianças aqui na Escola Municipal Lídia Angélica. Eu estive acompanhando a visita técnica da vereadora Loide, que veio acompanhada também da Prefeitura e de uma representante da Secretaria de Educação. Também tiveram na reunião alguns pais e um representante do vereador Cleiton Xavier. Durante a visita, os vereadores ficaram consternados e chocados com o estado que a escola está, com a negligência que tanto a regional quanto a Prefeitura vem tratado a escola. Aparentemente, de todas as escolas que eles já visitaram, a estrutura aqui está pior. Eu, como mãe, também fiquei muito assustada, porque às vezes falta condições mínimas mesmo de dignidade para os professores e para os alunos, além do risco de vida mesmo, nos dias de chuva, enxurrada, que podem acometer crianças menores. Então, tudo muito assustador e muito triste de ver o descaso com uma escola que é referência na educação. Ficou combinado com a vereadora Loide que ela vai conseguir uma emenda de R$200 mil para a escola. O vereador Cleiton ficou de olhar quanto ele vai conseguir. Ficou também acertado com a representante da Natália de fazer uma reunião e de tentar a visita dela mesmo aqui, né, na escola presencial, porque não pôde estar presente hoje. Agora a gente segue tentando aí cobrar e fazer valer tudo que foi acertado na escola hoje. Mas é isso, qualquer dúvida eu me coloco à disposição. Só para deixar claro também é que essas emendas
medidas que foram prometidas, elas não vão resolver 1/3 dos problemas da escola, que são problemas estruturais grandes. Parece que o primeiro orçamento, sem contar com a biblioteca, é de 1,5 milhão. A gente está falando de coisas só para diminuir mesmo os prejuízos e os riscos para as crianças. A gente está falando de contenção de danos, mas nada perto do que realmente precisa efetivamente ser feito. Bom dia, aqui quem está falando é o Fernando. Estamos aqui na frente da escola Lídia Angélica para poder denunciar o descaso e o abandono da prefeitura com a educação de Belo Horizonte. A escola Lídia Angélica encontra-se numa situação total de insalubridade. O teto da quadra está caindo, o chão está todo esburacado, os banheiros não têm portas, o banheiro da educação infantil está sem pia, a fiação elétrica em muitas salas, nos corredores e ao longo de toda a escola está totalmente exposto, colocando as crianças em risco. A escola está em total abandono. Ela é uma representação simbólica do descaso e o abandono da prefeitura com a educação. Nós estamos aqui para pedir ajuda, para pedir socorro a todos os meios, mídias, população, sociedade de Belo Horizonte, que se movimente e cobre dos vereadores e cobre da prefeitura algum movimento para poder salvar a nossa escola. Está caótico a situação. A sala de apoio à inclusão não tem acessibilidade, pessoas com deficiência física, motora não conseguem acessar com facilidade esta sala. A educação está abandonada às traças. Então nós pedimos para toda a população, toda a comunidade que se solidariza com a Escola Municipal Lídia Angélica, que cobrem dos vereadores, que assinem para a criação da CPI da educação. Nós precisamos muito investigar o que aconteceu com Belo Horizonte, que deixou a nossa educação chegar no estado que está atualmente. Nós, professores da rede municipal, estamos em greve porque o abandono da educação é um ataque aos nossos direitos, ao direito de toda a população de Belo Horizonte. Nós queremos uma educação pública e de qualidade para todos e com profissionais valorizados. Falta materialidade para trabalhar, o xerox é limitado, falta livro didático, veio material didático sem solicitação da escola, com recursos públicos e material didático com erros gramaticais. Há suspeitas de superfaturamento em contratos fraudulentos, como por exemplo em compras de kits de robóticas para as escolas. Eu me pergunto, como compra um kit de robótica para uma escola que não tem nem luz, nem energia funciona direito, o teto está caindo aos pedaços, não tem livro didático. Então, nós queremos explicações da prefeitura. O dinheiro público tem que ser tratado com transparência, com responsabilidade. E a população de Belo Horizonte quer saber aonde está sendo enfiado o dinheiro público da educação pública, porque as escolas estão sucateadas, sem materialidade, sem xerox, todos os profissionais sobrecarregados com tanto de trabalho que isso tem ocasionado para nós. Bom, pessoal, essa fala do Fernando traz o que a gente já vem destacando aqui durante todos os nossos programas. Dinheiro público para a escola pública. Quando a gente tem transferência de dinheiro público para entidades e empresas privadas prestar um serviço, esse serviço, em grande parte, é prestado com má qualidade, sem a mesma qualidade que é prestado quando são os profissionais da educação efetivos e concursados que estão nas escolas que fazem esse trabalho. A gente também tem dinheiros que desviam, que não chegam no espaço escolar de fato, que é os exemplos que ele trouxe, desde materiais comprados sem a necessidade para a escola, que a escola não é consultada, até a falta de materiais que as escolas necessitam. Então, além de um desvio da verba da educação, há também uma ingerência no sentido de não conversar com a comunidade escolar. E aí é importante a gente dizer, né, que essa situação no Lídia Angélica é mais grave, que temos escolas em situações mais graves, mas que é isso que a Thalita colocou, é reflexo da política de transferência da verba da educação pública investida nos equipamentos públicos. O Lídia Angélica vai ter uma manifestação nesse sábado também para denunciar todo esse descaso às 9 horas da manhã. Um abraço à escola. Então, toda a comunidade do entorno, quem quiser participar, é muito importante que a gente fortaleça essas ações. Agora, nós vamos ouvir o relato da professora Simone, que é uma professora da rede, que faz parte da greve e que vai dizer um pouco sobre a importância e as razões dessa greve.
Oi, gente, eu sou Simone, professora da Educação Infantil. Bom, gente, eu sou novata na rede, estou aí tentando entender essa rede gigante, as dinâmicas e os processos do nosso sindicato, a organização da greve. Estou participando ativamente dessa greve, estou fazendo as visitas nas escolas para conversar com os colegas que não aderiram, indo nos atos, nas assembleias, nas reuniões do comando de greve, assim, enfim, buscando me apropriar desse movimento, assim, que é bem novo para mim. Recapitulando os motivos pelos quais a gente está de greve. Desrespeito à database para o reajuste salarial, a fila para receber férias prêmio, falta de verbas nas escolas, falta de professores, nessa morosidade nas nomeações dos concursados, alteração do ensino integral da educação infantil sem diálogo algum, aumento da terceirização em detrimento de concurso público, interferência das OSCs no atendimento educacional especializado, o descaso com os trabalhadores terceirizados, essas avaliações para ranqueamento e bonificações, essas formações obrigatórias sem mínimo de organização, a CPI está aí para investigar contratos irregulares e os cortes de verbas duvidosos. Motivos para a gente estar de greve não faltam. E eu percebo muito nas falas dos colegas que para a greve ter força, né, e sucesso nas nossas reivindicações, ela precisa de adesão dos profissionais de toda a rede. O que eu acho que está em jogo nessa etapa da greve? A adesão. O aumento da adesão é fundamental para a manutenção e fortalecimento da greve. Não só adesão, mas adesão e ação. Participação nas atividades de greve, porque se não houver maior adesão contra tudo isso, os planos da prefeitura vão se consolidar. Depois de consolidado, a luta vai ficar ainda mais difícil. Essa greve é importante demais para barrar esse desmonte e a privatização da educação pública. E a gente precisa fazer isso enquanto é tempo. Então, é isso aí, pessoal. Bora pra luta. Bom, muito bacana o áudio da Simone, Simone professora, tá em greve, e dizendo justamente do que a gente tem vivenciado nas escolas. A gente vivencia o lado da ausência de estrutura, que foi colocado aí por duas pessoas da escola Lídia Angélica, então a falta de verbas nas escolas para proporcionar essa melhoria nas estruturas, então obras básicas das escolas têm sido impedidas de serem feitas, mas a gente também vivencia a ausência de materialidade, porque também falta verba para garantir essas materialidades, que é algo fundamental para o cotidiano escolar, uma folha para se fazer atividade, uma canetinha, um material didático, né, algo que é necessário para a alfabetização das crianças, também a possibilidade de se ter aulas, passeios, aulas em que os estudantes vão poder visitar museus, tudo isso está sendo feito com muita dificuldade quando se consegue fazer. Além disso, a gente também tem vivenciado, principalmente nos últimos tempos, uma falta muito intensa de professores. Mesmo com pessoas aprovadas e classificadas, a prefeitura tem chamado com muita morosidade. Agora tem tido um chamamento que foi garantido devido à nossa pressão, devido às nossas mobilizações, mas a gente ainda precisa entender melhor claramente como são distribuídas essas vagas e as vagas que de fato faltam nas escolas. E é importante que a gente diga, né, desse desmonte da política pública da educação infantil, que a Simone também fala. Então, aí estamos nessa briga para assegurar que quem seja responsável pela educação das crianças de 0 a 5 anos nas escolas municipais de Belo Horizonte sejam professores concursados e formados para essa atuação. E também temos toda essa questão das OSCs e da privatização do serviço de atendimento educacional especializado. Isso é muito importante, gente. A gente tem que entender que a prefeitura está transferindo para empresas, porque as chamadas OSCs, organizações da sociedade civil, são empresas, e que essas empresas serão responsáveis por todo o planejamento pedagógico do atendimento das crianças com deficiência, dos adolescentes com deficiência, ou crianças e adolescentes neurodivergentes. Isso é muito importante a gente entender, porque isso é um ataque direto à qualidade e à garantia da inclusão desses estudantes. Foi uma luta dessa categoria para que a gente tivesse o professor de AEE em todas as escolas, para que ele pudesse fazer o seu papel, para que se ampliasse de fato o atendimento dessas crianças, e aí a prefeitura faz
mas privatiza e terceiriza o serviço de atendimento a essas crianças. Luana, quer compartilhar também? Bom dia, pessoal. Como o professor Fernando, a professora Thalita e a Carol colocaram, a Simone também colocou muito bem a necessidade da greve da educação que está em curso aqui na nossa cidade. Agradecer o apoio dos pais que estão nos apoiando nessa luta, porque é muito importante a gente estar mobilizado em defesa da educação.